O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que não pode um juiz querer decidir sobre a obrigatoriedade da imunização contra a Covid-19. Ele afirmou ainda que, sobre o tema, tem reunião com o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que foi diagnosticado na semana passada com Covid-19. Vamos acompanhar. E eu entendo que isso é uma questão de justiça, isso é questão de saúde acima de tudo. Não pode um juiz decidir se você vai ou não tomar vacina. Isso não existe, né? E nós queremos buscar a solução para o caso. O presidente lembra que vacinas levam em média 4 anos para serem desenvolvidas. Bolsonaro também defendeu investimentos em medicamentos que podem ser a cura para a Covid-19. Acompanhe. Não é mais barato nem fácil investir na cura do que até na vacina? Ou jogar nas duas, mas também não esquecer a cura. A cura aí, eu, por exemplo, sou um testemunho. Eu tomei a hidroxicloroquina, outros tomaram ivermectina, outros tomaram anita e deu certo. E pelo que tudo indica, todo mundo que tratou precocemente com uma dessas 3 alternativas aí, foi curado. A vacina contra a Covid-19 não deve ser obrigatória na maior parte do mundo. Até o momento, nenhum país declarou oficialmente que tornará uma imposição a aguardada imunização contra o coronavírus. O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, foi o que chegou mais perto disso. Falou sobre obrigatoriedade, mas voltou atrás horas depois, após críticas. Como estratégia, os países devem priorizar campanhas de conscientização sobre a importância da vacinação. Segundo uma pesquisa, a população brasileira está menos propensa a receber uma vacina contra o coronavírus que tenha como origem a China. As conclusões estão presentes em estudo feito pelo Centro de Pesquisa em Comunicação Política e Saúde Pública da Universidade de Brasília. A pesquisa mostra que 78% dos entrevistados se mostraram favoráveis a receber algum tipo de imunização, mas a intenção em tomar uma vacina contra a Covid-19 cai 16% quando se trata de uma vacina desenvolvida na China. Esse é nosso primeiro tema, então, desta segunda-feira. Começo com você, Fiuza. Sua avaliação, por favor. A questão de um juiz decidir sobre vacina, o juiz poderia decidir sobre a obrigação se houvesse uma situação de conflito, né? Se houvesse um amparo científico, né, para a proposição da obrigatoriedade, razões suficientes para se propor, né, para uma política pública de saúde ser levada a propor a obrigatoriedade, e um conflito com a sociedade ou com autoridades poderia ir para o juízo, né? O que nós vemos hoje é uma discussão sobre obrigatoriedade sem esse conflito, né? Não há conflito algum até aqui. O que há até aqui é a evidente, a patente ausência de necessidade de obrigatoriedade para a vacina. Inclusive porque a taxa de letalidade é baixa, não indica, não recomenda, né? Ela, na média mundial hoje, abaixo dos 70 anos, é 0,05, de letalidade, o que absolutamente não indica a necessidade de vacinação de toda a população, muito menos de forma obrigatória. É claro que aí você passa a ter que avaliar os grupos, né? E a recomendação para os grupos vulneráveis que já estão aí colocados. Além disso, nós temos um debate fora de tempo, né? Um debate que parece acelerado por um motivo que nós desconhecemos. A ansiedade é de todos, né? Em relação a uma segurança, mas justamente a segurança de uma vacina que só resulta a partir de uma sequência minuciosa de testes que ainda não foi feita, está em curso, né? E da própria eficácia. Aí aparecem certos pontos de pressões, né? Pressões sobre a Organização Mundial da Saúde, que infelizmente a OMS parece um pouco aí sensível a essas pressões, por exemplo, para aprovar uma eficácia de 50% de vacinas, o que é um absurdo, né? Foi cogitado muito nesse falatório que está aí. Então tem muito falatório, mas, de fato, nesse momento, com essas condições dadas,
uma Suprema Corte de um país, qualquer país, no caso o Brasil, partir para deliberar sobre obrigatoriedade, só pode ser uma coisa, que é lobby. Ô, Ana, inclusive nós perguntamos no nosso canal do YouTube, no canal de Os Pingos nos Is, se os nossos inscritos, se os nossos espectadores concordam que a vacina contra o coronavírus deva ser obrigatória. E aí a resposta foi contundente. Foram 216 mil votos, 94% das pessoas que votaram escolheram a opção não, não deve ser obrigatória. 5% dizem que sim, deve ser obrigatória, 1% responderam que não sabem. Ana. Bom, mais uma vez, Vitor, a gente volta naquele assunto que nós falamos muito a semana passada aqui, sobre o tempo que se perde nos debates e sobre um assunto que a gente não sabe. A gente não sabe se essa vacina vai aparecer amanhã, o mês que vem, ou em dezembro, como algumas pessoas estão falando, ou no ano de 2021, ou se nem vai aparecer, se esse processo todo científico aí, os caminhos todos, né, para comprovar a eficácia, se todos eles serão cumpridos no devido tempo, né, que a ciência aí aconselha que eles sejam cumpridos. A gente não sabe se isso vai acontecer e, no entanto, já tem gente querendo discutir a obrigatoriedade da vacina sem a vacina existir. Isso, para mim, só comprova, Vitor, aquilo que a gente vem falando desde o começo da pandemia, lá abril, maio, quando nós queríamos sempre discutir os perigos de fechar a economia de uma maneira muito robusta, de uma maneira muito incisiva, não isolando apenas os grupos de risco, mas fechando a economia de uma maneira geral, e fomos taxados, né, de genocidas, porque pensamos em discutir as consequências de uma economia muito fechada, e hoje aí nós estamos vendo que muita gente está morrendo, né, exatamente pela falta aí de recursos financeiros dentro das suas famílias. Mais uma vez, Vitor, a gente tem que alertar a população, é o nosso dever, sobre o que o Dr. Wong nos falou aqui e nos alertou em relação a você colocar uma dose viral de anticorpos, ou seja, ali você colocar uma vacina num corpo que já tenha passado pelo coronavírus ali de maneira sintomática. Então, é muito perigoso a gente discutir uma vacinação obrigatória quando as pessoas não sabem se elas tiveram a Covid-19 ou não. Muita gente, a gente sabe disso. Hoje é comprovado que muita gente está passando aí pela Covid-19 de uma maneira totalmente assintomática. Então, enquanto a gente não conseguir testar em massa quanto das pessoas já pegaram a Covid, já tem anticorpos, e aí sim, dentro de uma vacina cientificamente comprovada a eficácia, a gente não tem como, nem de perto, Vitor, pensar em obrigatoriedade dessa vacina, e nós temos que lutar contra isso, porque isso aí é uma veia perigosa aí, desses tiranetes que nós estamos vendo aparecer aí dentro da pandemia. Augusto. E aí acabam remetendo, eu concordo com tudo isso que disseram o Guilherme e a Ana Paula, e aí vem a solução de sempre, né? Solução entre aspas. Manda o problema para o Supremo e eles que vão ter que decidir. Pois bem, a obrigatoriedade da vacina, ela já tem problemas, você tem problemas preliminares a resolver que impedem até que se trate do assunto agora. Por exemplo, ela é obrigatória a partir de que momento? Como disse o Dr. Wong para a gente aqui, a vacina, qualquer vacina, costuma atingir costuma atingir um grau satisfatório de imunização depois da 4ª dose. Então, será obrigatória a primeira dose para todo mundo. Depois a segunda, você espera, como é que faz? E os testes? Né? E como se vai saber, como lembrou a Ana, se quem já teve Covid-19 pode tomar a vacina? Pode. Então é o seguinte, eles tomam decisões que devem ser precedidas por discussões e constatações científicas indispensáveis, o que mostra que é uma decisão maluca e brasileiríssima, porque nenhum outro país tomou a mesma decisão. Não é a hora
de discutir a obrigatoriedade, e eu, em princípio, sou contra. Sou contra. A decisão é do cidadão. Isso é uma interferência direta, né, na esfera de atribuições do indivíduo. É muito perigoso você abrir esse tipo de precedente. Por que outras vacinas não são obrigatórias? E essa é. Por decisão de quem? Dos que previram que iam morrer 1 milhão de brasileiros? Eles não admitem que tenham cometido um único erro. Um único erro. E está aí. A gente vive comparando e devemos comparar mesmo. Argentina e Suécia. A Argentina está com casos por milhão que parece que já superou o Brasil, uma coisa dessa. É o nosso próximo tema. Vamos trazer os números da Argentina, Perfeito. inclusive. Então está aí. A Argentina é o arbítrio, é todo mundo em casa. Olha o que está acontecendo. A Suécia não fechou as escolas, por exemplo. Não aconteceu nada, né, nesse campo. Eles tiveram um índice relativamente alto de óbitos, que é alcançado pela maioria dos países. Nenhum problema.